Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso de Operacionalização do Sistema Integra. Me chamo Moisés Santos e nessa aula nós daremos continuidade ao módulo de gestão de suprimentos e agora nós falaremos um pouquinho sobre as demais telas, né? Vou botar aqui na apresentação para a gente continuar. A gente viu que o módulo de gestão de suprimentos e suas várias funcionalidades contempla tanto a parte de cadastro, né, de dados pessoais, que foi o que a gente viu até então. A gente percorreu todas as abas de tanto dados pessoais, como a aba de documentos, como a aba de dependentes e apostilamento. Viu também como é que funciona o checklist de pendências de dados pessoais. E a gente viu também a questão da documentação, né? O quão importante é, para além do dado, preencher também, fazer o upload dentro do sistema da parte dos documentos. Depois que a gente cadastra as informações da pessoa, a gente precisa pegar essas pessoas que a gente cadastrou e vincular elas a um cargo específico. E esse cargo fará parte de uma categoria específica. E é muito importante que o processo de cadastrar uma pessoa, a gente só faz uma vez durante toda a vida da prefeitura, toda a vida daquela pessoa dentro do universo da prefeitura. A partir do momento que uma pessoa entra, aquele cadastro que ela fez na primeira vez vai servir para qualquer outro vínculo que a pessoa tem. A gente tem muita questão de uma pessoa entrar como estagiário, depois que ela é estagiário, ela é aproveitada, né? Seja ela num cargo comissionado, seja como terceirizado, mas ela chega a ser aproveitada como cargo comissionado. Vamos supor que aquela pessoa venha estudar e depois prestar um concurso dentro da própria prefeitura, ela sai de um cargo comissionado e vai ocupar um vínculo de servidor efetivo, depois ela vai ser nomeada como um novo cargo comissionado dentro da matrícula dela de servidor efetivo. Então, as várias passagens dela, os vários tipos de vínculo, vai ser o mesmo para o cadastro da pessoa que a gente fez lá atrás. E o que a gente vai fazendo ao longo do tempo é apenas dar manutenção nesse cadastro. Se a pessoa mudar de endereço, a gente entra lá na opção do cadastro, faz a edição e altera o endereço dela. Se ela apresentar um novo grau de formação, a gente faz a mesma procedimento. Se ela alterar o dado bancário, a gente entra lá na tela de dados pessoais e faz essa alteração. Então, o cadastro de dados pessoais a gente faz uma única vez. O que muda é a parte de dados funcionais, que vai ter vários vínculos, e esses vários vínculos a gente precisa sempre manter atualizados. E depois que a gente cadastrou uma pessoa, a gente precisa vincular ela a um cargo específico. Essa vinculação de cargo, ela é extremamente importante. Mas antes da gente simular aqui no sistema como vincular uma pessoa num cargo, é necessário a gente compreender as formas de entrada no serviço público municipal. E para isso, a gente tem alguns processos de provimento que precisa detalhar aqui para deixar bem exemplificado. Lá no módulo de gestão da informação, a gente apresentou as várias categorias que existem dentro do universo da prefeitura. E essas categorias, os processos de provimento delas são bastante semelhantes, né? A gente tem os servidores efetivos, e para um servidor efetivo ingressar no serviço público municipal, a primeira coisa que precisa existir é um processo seletivo ou um concurso público, né? Um concurso público vai ser a porta. Todo mundo que passar em um concurso e for convocado, né, nomeado, tem toda a parte de nomeação, posse, exercício, essa vai ser, as pessoas que passarem por esse processo serão servidores públicos efetivos. Para além dos servidores públicos efetivos, a gente tem os profissionais temporários. Os profissionais temporários, em vez de concurso público, é feito um processo seletivo, geralmente simplificado, para selecionar, né, as seleções públicas, selecionar profissionais que, mediante a necessidade do serviço, né, e a demanda urgente, a gente contrata profissionais para vir exercer um vínculo de temporário no serviço público, e esse vínculo geralmente ele é seletista, ele é contratual, né? Servidor público, a forma de regime dele é o estatuto de servidor, né? Ele vai ser nomeado, vai tomar posse, vai entrar em exercício, e o que vai reger toda a sua vida funcional dentro da prefeitura é o estatuto do servidor. O temporário não, o temporário já é diferente. Quando ele ingressa no serviço público, faz lá a prova da seleção pública, passa, é aprovado e depois é convocado, o que vai regir ele é um contrato de trabalho. Geralmente esses contratos de trabalho são limitados, né? Tem um intervalo de 2 anos, que pode ser prorrogado ou não, aí fica a critério da administração e também da necessidade do serviço público.
para ele e toda a vida funcional dele vai ser regida por contrato. E para além desses dois, a gente tem os estagiários. Os estagiários podem ser de nível médio e nível superior e atualmente eles são contratados via agente de integração. O que é esse agente de integração? É um parceiro da prefeitura que ele pega as pessoas que estão na universidade ou escolas de ensino médio, essas pessoas elas se cadastram nesse agente de integração e o agente de integração fornece para a prefeitura currículos de pessoas com o perfil que a prefeitura deseja. Então a prefeitura é como se fosse uma ponte. As pessoas estão interessadas em estagiar, fornece as informações para esse agente de integração e a prefeitura, mediante a necessidade do serviço, vai desejar profissionais de determinada área. A CEPOG quer contratar estagiários de administração. O que a CEPOG vai fazer? Vai formalizar a solicitação para o agente de integração e esse agente da integração vai pegar os currículos que ele tem em sua base de dados e vai fornecer, olha, eu tenho essas pessoas disponíveis. E aí a prefeitura vai conduzir entrevistas para só então, posteriormente, se for o caso, convocar estagiários, sejam eles de nível médio, seja ele de nível superior. Para além esses três tipos de vínculo, né, a gente tem os cargos comissionados. O cargo comissionado, pela legislação aplicado ao servidor público, ele se equipara, né? Então o cargo comissionado também é regido pelo Estatuto do Servidor, só que a lei é bem clara, porque ela diz que o cargo comissionado é de livre nomeação e de livre exoneração. Não é uma pessoa que tem um vínculo quase que vitalício, né? Porque servidor público, a partir do momento que ele é aprovado em um concurso público, o rito de demissão e exoneração dele segue um critério muito mais rigoroso para ser aplicado, né? Mas o cargo comissionado não. A partir do momento que o gestor maior decidir exonerar uma pessoa, ele faz isso de sua livre e espontânea vontade. Então não tem um rito que assegure aquela pessoa no cargo. Então os cargos comissionados, a lei garante o acesso dele, como eu falei, de livre nomeação e livre exoneração, e a porta de entrada deles também é o sistema de gestão de cargos comissionados, que a gente já mencionou aqui atrás. Todos os comissionados, quando eles vão entrar na prefeitura, eles precisam ser nomeados e essa nomeação ocorre através do sistema de gestão de cargos comissionados. Então, a partir do momento que a CEPOG tem uma estrutura de cargo comissionado, o que é essa estrutura? É a quantidade de cargos comissionados disponíveis na CEPOG, né? A CEPOG tem um cargo disponível e esse cargo disponível vai ser ocupado. E aí, para ser ocupado, o que a CEPOG precisa fazer? Precisa formalizar lá no SGC uma solicitação de nomeação, informando quem é a pessoa. Essa solicitação passa pelo todo o crivo, né, da unidade de RH, passa pela aprovação da secretária do órgão e vai lá para o passo para esse processo ser aprovado ou não. Se o processo for aprovado, essa pessoa é nomeada, então essa pessoa tem um ato de nomeação, o prefeito de Fortaleza, no uso de suas atribuições, resolve nomear pessoa tal para exercer o cargo tal a partir de tal data, né? Então esse é o crivozinho para nomear uma pessoa. Então a partir do momento que essa pessoa é nomeada, e esse fluxo ocorre através do sistema de gestão de cargo comissionado, que é o SGC, essa pessoa é nomeada, é publicada lá o ato no Diário Oficial da União e posteriormente, em uma data específica lá no calendário da Folha, a informação do SGC vai trazer as pessoas que foram nomeadas, né? Então, mensalmente, a gente tem lá o calendário da Folha, né? Que todo mês a gente tem uma data lá, data limite para nomear e exonerar pessoas lá no SGC. Então, nessa data limite, significa que para aquele mês de folha, a gente vai ter aquela data e pessoas que foram nomeadas e exoneradas até aquela data terão folha processadas, né? Os exonerados terão folha de rescisão e os nomeados terão aquela folha normal que a gente paga todo mês. Então a gente tem esse fluxo e aí o cargo comissionado ele pode ser um cargo comissionado exclusivo, né? O que é um cargo comissionado exclusivo? É uma pessoa que não tem vínculo com a prefeitura e ela ingressa apenas como um cargo comissionado. Diferente desse, a gente tem os efetivos comissionados. O que é os efetivos comissionados? Efetivo comissionado é um servidor público que ele é admitido via concurso público, regime estatutário. Por ele ter umas atribuições a mais, ele acaba sendo nomeado como
um efetivo comissionado. Ele é servidor público e, ao mesmo tempo, exerce um cargo comissionado de chefia, de assessoramento, de direção. Isso pode acontecer também. Quando existe esse caso, ele se enquadra na categoria de efetivo comissionado. E a gente também tem as pessoas que são cedidas com comissão. O que são esses cedidos com comissão? São pessoas que são servidores públicos, só que são servidores públicos em outros órgãos, geralmente de entes federativos diferentes, né? Outros municípios, ou mesmo do Estado, ou mesmo da União, que são convidados, a critério da gestão, para trabalhar no serviço público e exercer algum cargo de direção. Geralmente são secretários, geralmente é algum assessor. Então a pessoa vem, ela deixa o cargo dela de efetivo no órgão de origem dela e é cedida para a prefeitura e começa a trabalhar como um cargo comissionado. Então, no sistema novo, a gente enquadrou essas pessoas como cedido com comissão. E para além disso, e aí a porta de entrada também dela é o SGC, né? Para esse processo é feito um termo de convênio, e esse termo de convênio ele dá um embasamento para receber, tanto receber quanto para enviar pessoas da prefeitura para trabalhar em outros entes. Então, a gente detalhou aqui nessa aula um pouquinho sobre as formas de provimento dessas pessoas dentro do universo da prefeitura, e na próxima aula a gente vai detalhar como é que esses processos de provimento são gerenciados dentro do sistema Integra.